Como é que o senhor avalia a posição do presidente Lula, que é contrário a Israel, a favor do Irã, do Hamas, e ele preside um país composto majoritariamente por cristãos. 90% da população brasileira professa sua fé no cristianismo. Como é que o senhor avalia isso? Olha, não há como concordar, né, com a postura do presidente, e, no mínimo, ela é um grande equívoco. Porque, em primeiro lugar, o Brasil, na sua trajetória histórica, sempre foi muito pacífico, conciliador, e teve uma posição muito favorável. E, particularmente com Israel, desde a memória de Paulo Aranha, essa atitude polarizada, indevida, parece que tem, talvez, intenções comerciais e vistas, não faz sentido, porque ela não corresponde nem ao apoio de países islâmicos e árabes. Imagine o Brasil, né, que está numa realidade, digamos, do extremo ocidente, que não tem vínculos nem culturais, estabelecer uma relação de sintonia com o regime iraniano é um equívoco muito grande. Eu acho que a presidência brasileira e o governo, de modo geral, precisavam reavaliar esse desequilíbrio da balança e verificar, né, essa postura, porque ela não corresponde à realidade. É tão fora da curva que mesmo alguém como, por exemplo, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ele chegou a dizer que ele não tem como ter um posicionamento anti-Israel, porque em Israel tem 2 milhões de indivíduos que falam russo e que são de origem russa. Quer dizer, como é que a gente, na realidade de um país democrático do Ocidente, pode estabelecer qualquer sintonia política, não com o Irã, mas com o regime iraniano, que está comprovadamente marcado aí por um grande promulgador e promotor de terrorismo na região e no mundo. Não faz sentido, nós não podemos concordar com o presidente e devemos entender que ele não representa, nesse sentido, o povo brasileiro nessa postura e opinião. Sabino, também queria ouvir o seu comentário a respeito, porque você que atua na Stand With Us Brasil, e ontem, acho que se eu não me engano foi ontem, o André Lage, que é o presidente executivo da Stand With Us, ele esteve com a gente aqui na outra semana, ele publicou um vídeo intitulado A Obsessão de Lula por Israel. Queria que você comentasse também essa posição do governo brasileiro. De fato, como o pastor Luiz Sano falou, historicamente o Brasil ele tinha uma postura de equidistância em relação ao conflito israelo-palestino. Então, o histórico da nossa política externa sempre foi de defender a solução dos estados, defender o direito de Israel de continuar existindo enquanto um estado judeu, mas também, ao lado dele, a criação de um estado palestino que pudesse coexistir em paz e segurança. Ao longo da história, a gente viu alguns momentos em que a balança da política externa pendeu um pouco mais para exercer uma solidariedade, seja ao lado de Israel ou seja ao lado dos palestinos, mas, em termos gerais, sempre houve um equilíbrio e uma preocupação de manter esse equilíbrio, de ser um país que defende a solução dos estados. Só que, nesse governo atual do Lula, a gente tem visto o oposto disso. A gente tem visto, né, como o André falou, realmente essa obsessão do governo brasileiro de criticar Israel, de apontar erros de Israel, muitas vezes fazendo até condenações que são equivocadas, enquanto que há um silenciamento não somente ao regime iraniano, mas até mesmo a outras autocracias. Então, a gente não vê, por exemplo, um tom tão duro como que o Lula usa para criticar Israel, ele usando contra a Rússia que invadiu a Ucrânia. Nessa guerra mesmo atual entre Israel e o Irã, o Brasil condenou de forma veemente os ataques que Israel fez contra instalações nucleares iranianas, mas não comentou nem condenou os ataques que o Irã fez contra áreas civis israelenses, né? Inclusive contra um centro de pesquisa, contra um hospital. Então, existe um padrão duplo, né? Existe uma verdadeira obsessão. Né? O Lula ele vive acusando Israel de estar fazendo genocídio, ele chegou até mesmo a comparar o que está acontecendo na faixa de Gaza com ações do nazismo, sempre que fala que isso é uma forma de antissemitismo, até porque isso de fato é considerado antissemitismo pela Aliança Internacional em memória do Holocausto, da qual o Brasil é um membro observador,
e sempre que essas preocupações elas são trazidas, o presidente ele minimiza, ele fala que isso é vitimismo por parte da comunidade judaica. Só que a gente tem visto o antissemitismo crescendo no Brasil a níveis alarmantes e não há nenhuma postura, não só do governo, mas assim dos vários ministérios, como o Ministério dos Direitos Humanos, não houve uma política pública, por exemplo, para combater o antissemitismo no Brasil. A gente não vê atos de solidariedade do governo brasileiro em relação aos próprios brasileiros que foram vítimas do Hamas no massacre de 7 de outubro, e menos ainda em relação aos reféns que estão em cativeiro. Então é um governo que fala tanto, que se preocupa com os palestinos, que se preocupa com a situação na faixa de Gaza, que de fato é terrível, a gente não nega o sofrimento humano em Gaza, mas quando a gente olha para ver, é uma retórica que é muito mais contra Israel do que a favor dos palestinos. Então eu lhe pergunto, quanto de ajuda humanitária que o Brasil mandou para a faixa de Gaza? Mandou só 1 tonelada em 2023. Hoje, o país que mais ajuda, que mais envia ajuda humanitária para a faixa de Gaza são os Emirados Árabes Unidos, que é um país que tem uma postura até crítica de Israel, mas que, ao invés de isolar o país diplomaticamente, fez o contrário. Hoje, o primeiro voo que teve em Israel, agora depois que o aeroporto Ben Gurion foi aberto, foi justamente para Dubai. Então, você tem um país árabe que tem feito muito pela causa palestina, e a maneira que ele faz isso é buscando fortalecer os laços diplomáticos com Israel. E o Brasil vai na contramão disso. A gente não tem mais nem embaixador brasileiro em Israel por conta desse atrito diplomático, enquanto que a gente também estava sem embaixador brasileiro em Teherã, mas no meio dessa guerra, o Brasil está priorizando enviar o embaixador para lá. Então, esse viés anti-Israel, ele é cada vez mais claro e não se justifica nem mesmo em nome de uma suposta solidariedade ao povo palestino.